Sejam bem-vindos, amantes da Quinta Arte, à primeira página. Eu sou o Rafael Campos, esse aqui é o Matheus Braga e nós hoje iremos falar um pouco sobre a Ilha do Tesouro, onde a gente lê a primeira página e dá a nossa primeira impressão. E aí, Matheus, o que tem para hoje? Então é isso, hoje estamos com A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. Estamos aqui com a edição da editora Nova Fronteira, é um livro capa dura. Na verdade é um box, Mestres das Aventuras, tem também o Robinson Crusoe e As Viagens de Gulliver, além desse, e provavelmente faremos vídeos também em breve. A Ilha do Tesouro é um clássico também, né? Bastante conhecido aí no universo literário, já inspirou outras obras também. Gosto muito de um seriado que se passa depois da Ilha do Tesouro, que é o Black Sails. Não sei se está em algum stream, ele é da Star Plus, eu acho. Um tempo ele ficou, se não me engano, na Netflix, mas acho que não está mais, não sei, tem que confirmar. Mas não é importante isso pra gente, a gente aqui está preocupado apenas com a primeira página da obra Ilha do Tesouro, e na verdade eu até extrapolei um pouco aqui, né, na nossa análise, que a primeira página de fato não sei se é um poema, uma canção, né, é algo curto, e aí eu estendi para a página seguinte, onde começa de fato a história, só para a gente não ficar com uma análise muito curta, né, muito breve, com base apenas no poema, até porque acho que eu, pelo menos, não tenho conhecimento técnico para avaliar poema, poesia ou canção, então a gente vai um pouco além, né? Mas vamos lá. A Ilha do Tesouro, Robert Louis Stevenson, começa assim. Ao leitor indeciso. Se os contos e canções de marinheiros, de ilhas, escunas e homens enjeitados, de polos e calores tropicais, ouro enterrado, lutas e tormentas, todo o velho romance, enfim, escrito, bem como se contava à moda antiga, pode agradar a geração de agora, como a mim me agradou nos dias idos. Assim seja, e começa essa leitura. Se não, porém, se os jovens já não amam, esquecidos de antigas preferências, história de conquistas e de viagens, assim seja também. E então que eu possa ir descansar na mesma sepultura, onde jazem agora, já esquecidos, com suas criações, os meus piratas. Parte um: O Velho Pirata. 1. O Velho Lobo do Mar no Almirante Benbow. Escrevo agora a história completa da expedição à Ilha do Tesouro, a pedido de Sir Trelawney, do Dr. Livesey e de outros amigos. Prometi contar tudo o que se passou, só ocultando a posição geográfica da ilha, porque lá ficou ainda uma parte do tesouro. E, para desempenhar-me da incumbência, tomo da pena neste ano da graça de 17, para me reportar à época em que meu pai era proprietário do albergue Almirante Benbow, onde se instalou o velho marinheiro da cicatriz. Vejo ainda como se tivesse chegado ali ontem, entrando cansado, seguido de perto pelo carrinho de mão que levava seu baú. Era um homem alto e forte, tristonho, de tez requeimada. Trazia os cabelos caídos sobre os ombros, vestia um velho casaco azul, de marinheiro, e as mãos, rugosas e cheias de marcas, ostentavam unhas negras e maltratadas. Cortava-lhe o rosto uma cicatriz lívida. Vejo ainda, olhando para a enseada e assobiando baixinho, depois entoando a velha canção marítima que ouvi dele tantas vezes. 15 homens sobre a mala do defunto, yo-ho e uma garrafa de rum. Curtinho, termina sem precisar virar a página, e é isso. Muito bom. Começando aquela parte mais difícil, né, que até o Matheus comentou, a gente falar um pouco desse poeminha aí, depois entra no texto mesmo, né? Certo. Ao leitor indeciso, que é a primeira frase de fato, não tem nada antes, né? Não. Ao leitor indeciso, me soa um convite interessante para uma primeira frase, apesar de não trazer nenhuma informação sobre a história, de fato, né, nessa primeira frase. Me atiça um pouco de curiosidade no sentido
de todo leitor quando começa, por mais que tenha pesquisado sobre a obra, por mais que tenha se interessado por ela de fato, quando ele coloca o leitor indeciso, eu acho interessante o fato dele estar mexendo já com o seu psicológico ali, sabe? Tipo de, olha só, se você ainda por algum motivo não se convenceu de tudo, vou tentar te ganhar aqui agora, né? Sim. E é legal porque quando a gente fala na Ilha do Tesouro, ainda pega um pouco da capa. É uma temática que dá pra perceber claramente que é pirata, lendo que a primeira linha já começa a falar sobre isso. É interessante porque marinheiros, piratas, pescador, todo esse conjunto da galera é muito de contação de história, né? De tradição oral. Então, quando começa nisso, esse convite meio que impessoal e meio que quebrando a quarta parede de uma certa forma, É, me remonta bastante esse fator de ser uma contação de história onde, esse aqui é uma história de pescador, ou uma lenda de pirata. Então eu gostei bastante porque ainda remete a esse nicho, a esse tipo de estrutura narrativa, vamos chamar assim, né? Então eu gostei bastante. Realmente não é nada muito criativo, muito cheio de gatilho, não sei o quê. Mas só pelo fato de te convidar assim, senta aqui e escuta essa história, me deu bastante essa energia, principalmente começando por um poeminha que, se for pegar os contadores de histórias antigos, onde muitas vezes era feito em formato de poema, então me remete bastante a essa coisa de bem na oralidade. Então eu gostei exato. bastante. E eu acho que ajuda, né, Rafa, né, começar com esse poema, de certa forma, a trazer um pouco do tom da história, né? Eu nem não li A Ilha do Tesouro, né? Sei por alto alguma coisa que a gente aprende nas idas da vida mesmo, mas me parece já passar um pouco desse tom, né? Dessa ambientação que a história vai se passar, que é uma história de pirata, que é uma história de contação, como você diz, né? Então, eu acho que foi certeiro, talvez, em trazer um poema, né? E aí já fala aí de tá falando, ouro enterrado, né? Lutas e tormentas. Então, eu acho que ele acertou nessa parte, apesar de eu não ser, igual comentei, capaz, talvez aí tecnicamente de avaliar poemas de modo geral, mas ainda assim me trouxe uma boa imersão aí esse primeiro trecho. Eu até tenho um certo conhecimento, mas como o fato de ser uma tradução do inglês para o português, então às vezes algum. Se perde um pouco, né? É isso, porque tem muita questão da métrica, muito da questão da rima, porque poderia, sei lá, ter rimas falsas, poder ter rimas verdadeiras, mas como é uma tradução, às vezes se perde pelo fato tanto da métrica, porque é outra linguagem, outra estrutura. Né? Talvez caçando aí um inglês e vendo aí, poderia achar, aqui foi feito um estilo de rima X ou Y, mas de uma forma que a gente leva mais pela sonoridade, pela, Sim. pela ideia. E eu gostei É, bastante também o que aqui, ó, foi pegar é itálico, pega o poema e a continuação mantém itálico, me dando a impressão de que realmente ainda está essa contação. nessa contação, exatamente. Ah, não, falando sobre essa questão da tradução, né, aí cabe um pouco de mérito, ou não sei porque eu não li o original, não sou tradutor também, sei ler inglês, entendo por alto, mas não sou um tradutor que saiba avaliar minuciosamente, traduzir, mas eu acho assim que é um trabalho árduo, talvez, né, para o tradutor, e conseguir passar isso que você estava comentando, né, de que às vezes tem um trocadilho, de que às vezes tem uma brincadeira com alguma palavra, conseguir trazer isso para a nossa língua, né, porque aí, pô, se perde a rima às vezes, né, que talvez poderia ter, não sei se é o caso também, mas o que eu quero dizer no sentido seguinte, é difícil para um tradutor trazer esse tipo de, de texto, de mídia, né, e manter o que o autor quis passar. Quando você vê um texto escrito, um livro de modo geral, uma narrativa de modo geral, se torna um pouco mais simples, eu imagino, né? Porque você pode traduzir e não está preocupado tanto com métrica, tanto com rimas, tanto com brincadeira com palavras, às vezes até tá também, né? Mas acho que num poema, assim, acho que isso é mais intenso. Então, assim, eu não.
não tenho capacidade aqui para avaliar se foi uma boa tradução ou não, mas ainda assim a escolha de começar com poema, isso tudo eu acho que é válido aqui para essa questão de primeira página que a gente está dizendo. Sim. Seguimos, e aí é onde começa a história de fato, né? Parte um, Velho Pirata, como o Rafa gosta, tem um título, e, e aí o velho lobo do mar no Almirante Benbow, né? Você já fica meio estranho, né? Porque Almirante Benbow é o nome de uma pessoa, né? E aí fala no, né? Aí você fica meio confuso o que ele quer dizer, mas logo depois ele se explica, né? Falando que isso era uma estalagem, se não me engano, uma pousada, né? Não lembro o que ele cita aí, Um albergue. um albergue, né? E aí, assim, a primeira frase desse trecho também me parece um pouco interessante, né? Escrevo agora a história completa da expedição Ilha do Tesouro, a pedido... Na verdade, acho que se prolongou um pouco, né? Se fosse escrevo agora a história completa da expedição à Ilha do Tesouro, eu acho que já estaria legal para uma primeira frase, um ponto aí talvez, né? Sim. Ele ainda resolveu estender um pouco, falar quem que pediu para ele, mostrando mais como se fosse uma espécie, não sei se de um diário ou de uma, né, de um texto mais para o pessoal, né? Que tem seu valor mostrar isso também, tá ambientando aqui que a gente tá se tratando de um texto escrito por alguém, né? Mas eu acho que para quesitos de gatilhos, de curiosidade, eu acho que ela poderia ter acabado ali no Ilha do Tesouro e dispensar aí quem que fez essa solicitação pro personagem. É, porque ele podia muito bem colocado, mesmo que mantivesse isso, colocando um ponto e um enter, né? A pedido não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí já coloca, por exemplo, uma motivação. A pedido não sei o que, não sei o que, sempre ansiou por conhecer mais. Ou sei lá, por quem eu tive grande estima ao longo da minha vida, sei lá, alguma coisa que mostrasse um pouco dessa função desses personagens, né? Pode ser que tenha mais sobre eles mais à frente, mas para uma primeira frase a gente entende que uma frase mais simples, uma frase com menos infodumps, talvez, poderia ser assim dizer, não sei, acho que seria mais poderosa, né? Sim, porque se você já teve aquela ambientaçãozinha dizendo que vai ser uma contação de história, com um poeminha e o início de uma história, aí já começa, beleza, agora eu vou realmente te contar. Não, ó, teve uma vez que o cara lá, não sei o que. Então, mantém isso, beleza. A gente pode ter essa mesma energia, ter essa mesma proposta. Mas no caso aqui já começa a ser um quesito um pouco mais descritivo, que apesar da contação de história começar mais descritiva, na oralidade começa a ser mais descritivo, só que aqui já tem uma estrutura narrativa de prosa, já tem estrutura narrativa de história. Então, essa quebra do tipo, ó, aconteceu, parte um não sei o que, não sei o que, ele já tá meio que falando pra você, ó, aquele segmento acabou, agora eu vou começar o segmento de prosa. Aí com isso tem esse quê? Exato. E ainda assim, no primeiro parágrafo tem ainda outra curiosidadezinha que ele coloca, né? Prometi contar tudo que se passou, ocultando a posição geográfica da ilha, que lá ficou ainda uma parte do tesouro. Eu acho legal que. Peraí que minha Alexa estava falando alguma coisa aqui. Mas eu acho curioso, né, que ele ainda traz um pouco dessa sensação de que a história é real, né? Eu prometi contar, mas não vou falar tudo, né? Porque ainda tem uma parte do tesouro lá, então isso me ganha em imersão, sabe? De passar o sentimento de que, pô, eu tô na história mesmo, ele não vai me contar porque a parada aconteceu de fato, né? Acho que eu vejo o poder nisso, né? Sim, eu gosto quando o cenário é vivo, né? Uma coisa assim que eu debato bastante com a galera é o fato de que quando você constrói uma história, né, que é onde tem, né, o tripé da construção de história, o personagem, plot, world building, se o cenário ele tem que existir indiferentemente do personagem e do leitor. Então, se o leitor não estiver lá, o cenário continua existindo. Se os personagens não existissem, o cenário continua existindo. Então, mesmo falando assim, olha, mesmo que você conheça a história ou não conheça a história, a ilha continua lá, continua com o tesouro, e caso você descubra, é só ir lá pegar. Né? Então, essa meio que essa vida do cenário traz muito mais ideia de que realmente a gente, quando a gente deixar de existir, o planeta vai continuar existindo. Né? E vai continuar tendo pessoas e coisas e acontecimentos. Então eu acho muito legal que esse trechinho traz
uma profundidade de cenário muito grande, apesar de ser só um detalhe Um trecho mais. curto, né? Um trecho curtinho, uma frase curta que ele conseguiu trazer vários sentimentos aí. Sim. Porém, o que me pega é, depois que passa, assim, nessa Ilha do Tesouro e começa aí para desempenhar incumbência, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse trechinho aqui eu achei um pouco, assim, Arrastado. arrastado, levemente desnecessário. Uhum. O seguinte eu acho que já me ganha de novo. Talvez esse pudesse cortar esse segundo parágrafo, né? Ou simplificar ele, né? Mas essa questão dele trazer já o personagem que chegou no albergue, o cara tinha uma cicatriz, isso tudo também me ganha em, em imaginação, sabe? Eu consigo ver a cena do cara chegando num albergue, né? E ninguém sabendo quem ele é, o cara com uma cicatriz, um cara estranho, né? Carregando ali um baú e tal. Então, eu acho que ele criou uma imagem na minha cabeça legal para essa primeira cena, né? Mas, de fato, esse segundo parágrafo aí acho que poderia ter sido omitido ou talvez melhor construído. Sim, se você cortasse esse trecho, né? Porque assim, para desempenhar minha incumbência, eu tomo pena desde o ano de graça 17, para me reportar à época que meu pai era proprietário do albergue, não sei onde instalou um velho marinheiro da cicatriz. Se ele colocasse já que, vejo ainda que tivesse chegado ali ontem, entrego o casado. Se nesse trecho, onde já começa a falar do baú, do homem alto, do Stone, não sei o que, Exato. né? Nisso, fala assim, onde não sei o que, não sei o que. Às vezes um bitzinho, não sei o que, Uhum. quando tal coisa, ponto. Ou um aposto, não sei o que, não sei o que, aposto. Essa caracterização. Porque você pode resumir esse segundo parágrafo numa caracterização, num aposto de 3, 4 palavras. Uhum. E acho que encaixaria muito bem um aposto de 3, 4 palavras desse segundo parágrafo no terceiro, né? Sim, Tá falando, vejo ainda como se tivesse chegado ali ontem e tal, não sei o que, né? E aí fala assim, então foi quando eu resolvi tomar da pena para poder começar a escrever, né, e tal. Eu acho que caberia o beat aí, como você sugeriu, acho que encaixaria legal e passaria a mesma ideia, né? Não te perderia no segundo parágrafo aí. sim. Porque às vezes é interessante quando a gente discute que mesmo que a pessoa traga uma ideia bem legal, que faz sentido, tem conexão com a história, caracteriza personagem, tipo, tem todas as funções narrativas que são necessárias para o entendimento, o aprofundamento, a caracterização, a ambientação, tudo. Só que às vezes você só trocar de posição, terceiro, segundo parágrafo, Uhum. ou você corta um trecho e coloca. São pequenos detalhes de revisão que faz uma diferença gigantesca. Então, assim, não quer dizer que é um trecho descartável. Tem uma função, né? Só que ele talvez tá numa posição que tende a soar arrastado para o leitor, né? E aí cabe o que o Rafa está comentando, uma questão que a gente gosta muito de trazer sempre, sugerir para quem está começando a escrever, é ter os seus grupos de escrita, ter seus revisores, né? Porque é o momento em que passa com mais pessoas lendo, falando, pô, por que você não joga isso para cá, né? E aí vê a opinião de mais gente para sugerir outras ideias e tal, e aí acaba uma construção de um texto mais apresentado, mais cativante, mais bonito. Sim, e nem precisa ser, não, eu preciso encontrar escritores. Se simplesmente você curte escrever e quer começar, você tem um amigo que também. Só o fato de os dois já quererem, um vai ver coisas que o outro não vê, pelo background da pessoa, pela vivência. Ah, o Matheus leu mais livros nesse gênero, eu li livros mais naquele gênero, ele gosta mais daquilo. Só disso faz com que tenha uma segunda opinião. E mesmo que não seja escritor nenhum, só o fato da pessoa, eu gosto de ler, que a pessoa lê e fala assim, acho que isso é bem interessante aqui, eu não entendi aquele outro, faça. Exato. Tem vontade, junta o grupinho, faz, e aos poucos vocês vão começar a se profissionalizando aos pouquinhos. Um especializa em leitura não sei o que, o outro personagem, o outro gosta de vai estudar o português para entender mais o que. Aos pouquinhos você vai se especializando e no final você tem um grupo ultra especializado, cada um com a sua área. Então, faça isso. Então ele tá caracterizando bem o personagem que chegou ali, né? Isso eu acho legal, tá dando uma ambientação legal da cena ali pra gente conseguir imaginar, né? Né, sono baixinho, depois entoando alto velha canção marítima que eu ouvi ele tantas vezes, né? E termina com um clássico de pirata, né? Que a gente tá acostumado aí, quem cresceu na nossa geração aí com Piratas do Caribe, né? É uma... No Piratas do Caribe, obviamente, é uma homenagem aqui, né? A esse trecho. Eu imagino que a Ilha do Tesouro talvez também seja um dos primeiros textos de ficção voltado para essa linha, né? É uma obra antiga, não sei a data aqui certa agora.
mas talvez seja o primeiro a cativar, né? O primeiro a ganhar o público, né? O autor morreu em 1894, então deve ser um texto relativamente antigo e deve ter sido inovador, né? Sim, Inovador nesse gênero. sim. E assim, ou ele pode ter sido o pioneiro e as obras puxaram isso, ou realmente existe dentro da cultura pirata Piratas, né? esse estilo de música, essa métrica, porque Bem é tão provável. estranho todo mundo puxar, então às vezes pode ter algum que é histórico, ou realmente esse livro foi tão impactante que meio que se tornou o Uma padrão do inspiração daqui em coisa, né? diante. Exatamente. E é legal porque no comecinho da história tava naquele itálico, e é interessante que a gente gosta de sempre de trazer que quando tem uma formatação de texto diferente, um itálico, um sublinhado, ou um negrito, ou caixa alta, é porque realmente o autor quis trazer um enfoque nesse ponto, ou uma diferenciação de alguma forma. E você percebe, um é prosa, o outro é música, então seria aquele momento onde realmente. Caberia um destaque, Exatamente. Então, vale muito a pena entender essa ideia de formatação de texto, que também faz diferença na hora da construção do texto. isso é bem comum em textos, livros, de modo geral, né? Usar, toda vez que tem uma canção, toda vez que tem um poema, alguma coisa assim, usar o itálico. A gente usa o itálico para outras funções também, né? Eu gosto muito de usar o itálico para pensamento do personagem. Não é todo mundo, tem gente que gosta de colocar o narrador meio que, apesar de não ser o personagem, ele conseguir passar ideias do personagem naturalmente, sem colocar itálico nem nada. Acho que o Joe Abercrombie, se não me engano, faz muito disso também. Eu gosto de dar o destaque, eu gosto de mostrar, ó, isso aqui não é o narrador que está falando, isso aqui é o narrador enxergando a cabeça do personagem, entendendo como que ele está se sentindo e o que, que ele pensou naquele momento, né? Mas, nesse caso aqui, não é isso, né? A gente está tratando só apenas da questão da canção ou do poema ali em cima, né? Como itálico. E aí, Matheus, viraria ou não viraria? Cara, eu sou suspeito um pouco para falar, porque eu gosto da temática de pirata também. Eu tenho um pouco de receio, assim, e aí não tem nada a ver com a primeira página, né, por se tratar, acho que, de uma obra infanto-juvenil, né? Não sei se vai ter a força para me ganhar, porque já passei dessa geração. Imagino que sim, acho que também nada me impede também, apesar de eu consumir textos mais adultos, eu gosto também de quando o infanto-juvenil me pega. A gente já trouxe aqui o Coraline, que também me pegou, apesar de ser um texto infanto-juvenil também. E, cara, tirando aquele segundo parágrafo lá que a gente comentou que poderia ser melhor reestruturado, eu vi só vantagens aí nessa primeira página dele, eu gostei bastante, eu viraria com certeza. Então, eu viraria também porque, apesar de o tema pirata não ser muito o que eu gosto, mas no quesito de meio que mistério, aventuras de uma maneira geral, me pega. Então, e como tem uma ambientação levemente interessante, pelo menos na primeira parte me trouxe isso, e eu sou fã de música, eu sou fã de poema, então se tiver perdido aí essa ideia de contação de história trazendo isso, né, porque eu adoro Odisseia, né, que é um puta poemão gigante. Né? Vamos trazer Então, qualquer dia. vamos trazer um dia aí. Então, me pega bastante. Eu acho que, se eu não me engano, tirando redação de escola que você tem que fazer, as primeiras obras que eu quis fazer por conta própria era poeminhas. Então, me traz um sentimento nostálgico aí um pouquinho também. Então, sim, viraria a primeira página assim também. Então, pessoal, se você viraria a primeira página, deixa o seu like. Se você não viraria essa página, deixa o seu like também, porque a culpa não é nossa se você não gostou muito da primeira página. Mas se você viraria a primeira página, deixa aqui nos comentários qual seria o motivo de você virar. E se você não viraria, coloque também nos comentários qual seria o motivo de você não virar. Se você já leu essa história, deixa aqui nos comentários quais foram as suas interações, as suas percepções. E se E você vai depois assistir Black Sails, porque é a continuação do livro e uma visão mais contemporânea, mais adulta da história. Se você leu na época que era infanto juvenil, agora se mudou para a fase adulta, então com isso você já consegue abordar os dois temas. E se você tem algum livro ou algum conto que você gostaria também de ter a primeira página avaliada pela gente, a gente tem aqui sempre no nosso formzinho, é só completar bonitinho e a gente com certeza traz o seu texto aí. Beleza? Então, bora ler!